Mas você, pelo que você sente ali, atende, conversa com as pessoas, existe essa questão hoje também, falando até da mentalidade, porque a mulher amadurece mais cedo, né? Tipo assim, ela tem ali na adolescência ali, ela vai tendo um aprendizado mais rápido, uma evolução ali, e ela fica madura mais cedo. Hoje, com tanto de rede social, talvez até a cultura mesmo, né? Tipo, a geração mais nova, você sente que os homens estão demorando um pouco mais para amadurecer? Então, Para ter um relacionamento mais sério, para ter objetivos de família? O que você percebe sobre eu isso? costumo dizer que a adolescência do homem vai até os 40 anos de idade. Legal. Então, assim, ó, tenha paciência com ele, porque ele vai amadurecer, mas demora um pouco mais de Sim. tempo. Ó, tudo isso a gente precisa entender uma coisa, Márcio, que é muito importante. O homem, ele privilegia a beleza e a atração. Se você falar assim, ó, qual que é o... Vamos falar um critério, que é praticamente todos os homens, beleza e atração. A mulher, ela quer a estabilidade, a provisão e segurança. A beleza, a mulher conquista muito mais cedo. Uma mulher de 18, 20, 25 anos é linda, porque ela tá, quer dizer, com qualquer idade pode ser linda, mas Sim. mais jovem, a gente, né, são seres humanos, homens ou mulheres mais jovens são mais bonitos. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com marcas, com rugas, né? Sim, sim. Então a mulher fica bela, linda, pronta para um relacionamento muito mais cedo. O homem, para ter uma certa estabilidade financeira, ele precisa de, às vezes, pelo menos uma década de trabalho para poder se desenvolver, para poder gerar, guardar renda, para poder ter recursos para entrar num relacionamento. Legal. Então, as idades, elas não acontecem no mesmo tempo. Além do que, né, o homem ele demora mais para amadurecer mesmo. Legal trazer esse ponto de vista. Porque às vezes talvez isso talvez que gera um desentendimento ali de expectativa. Tipo, às vezes a mulher quer um cara da mesma idade, e aí às vezes a fase não tá alinhada, né? Talvez eu recebo muitos casos, sabe? A maior parte das pessoas que eu atendo são pessoas que estão com problema no relacionamento. E alguns casos tem a questão da diferença de idade mesmo. Sim. Né? Aparentemente, né, por tudo que a gente vê, o homem ser um pouco mais velho que a mulher, né, vamos falar 5, 10 anos, até 10 anos mais velho que a mulher, é interessante para o relacionamento. Primeiro, porque ele vai estar mais maduro, então ele vai estar mais no nível da mulher, e depois que financeiramente ele conseguiu progredir mais. Legal. Se ele tiver 5, 10 anos a mais que a mulher, são 10 anos a mais de trabalho, de geração de renda, de experiência. Então, para ele, fica um... Agora, tem muitos casos que a mulher, por exemplo, uma mulher de 45 anos se relaciona com um homem de 30 anos ou de 25 anos. Acontece muito isso. Legal. Esses relacionamentos, em geral, não duram muito tempo. Porque são gerações muito distantes, muito diferentes. O homem, ele ainda está no processo de amadurecimento dele, que chega assim no auge aos 35 anos, mais ou menos. E a mulher, ela já passou por toda essa fase de amadurecimento, já passou pela juventude, pela energia toda, pela alegria. Então, normalmente, quando eu pego casais, né, quando a gente tem casais, que a diferença de idade é muito grande, a mulher é muito mais velha que o homem, esses relacionamentos tendem a durar pouco. Entendi, dura um ano, 2 anos, depois começa a gerar muito conflito de gerações mesmo, né? E as coisas terminam. Cara, que legal. Lembrando que, assim, até para fazer um disclaimer aqui, né, que a gente está falando de uma média ou de um padrão aí que acontece, porque às vezes a pessoa fala, mas comigo não é assim, enfim, tem casos e casos, né? Até a questão do financeiro, né? Porque até recentemente teve um caso ali do Caio Castro lá, né? Que falou de pagar a conta e tal, e isso gerou bastante burburinho na internet aí, porque teve algumas mulheres concordando, outras discordando, e é normal, né? Isso faz parte do dia a dia, vai ter cada pessoa entende o que precisa, né? Mas numa média, num geral aí, é mais ou menos isso que acontece. Em geral, Márcio, as pessoas não sabem o que querem no relacionamento. Legal, perfeito. A gente tem algumas expectativas, né? Mas na prática, essas expectativas às vezes são frustradas. Vamos te falar, né, uma coisa importante que você falou, do Caio Castro, né? Quem paga a conta? Sim, isso. Mano. Isso é um tema... Que já é um tema, até falando de financeiro, né? Como você trouxe no começo aí, se o homem traz essa prosperidade, né? Como é que funciona isso no relacionamento, na prática, assim? Quem paga a conta? Como é que funciona? O que você pode compartilhar? Um pouquinho aí? De história, né? Legal. Até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a mulher não estava no mercado de trabalho. Sim. E ela foi forçada a entrar no mercado de trabalho mais ou menos nessa época. Depois, na Revolução Industrial, aí as mulheres entraram, até com feminismo e tal, elas entraram realmente no mercado de trabalho.
Como é que está hoje esse mercado de trabalho? Os salários estão muito equiparados, né? Se você pegar a mesma função, os salários em geral são igual. Existe ainda uma questão de que a mulher ganha um pouco menos que o homem e tal, mas é que as funções que os homens ocupam hoje, em geral, são funções de mais risco ou de áreas de exatas que acabam pagando mais. Por exemplo, engenharia, são áreas que pagam Sim. mais, então é isso. Mas o que a gente precisa entender? Os salários hoje estão muito próximos e quase todo mundo ganha mal. Perfeito. O brasileiro ganha muito pouco. Perfeito. O médio de salário brasileiro é R$ 2.500, é muito pouco. Perfeito. Então, quando você vai sair com uma mulher, eu acho assim, as primeiras rolês, o homem ele precisa pagar. Por que ele precisa pagar? Porque ele demonstra, mesmo que a mulher ganhe mais, tenha uma carreira mais desenvolvida, porque ele demonstra que ele é um cara que pode ser o provedor da família. E o interesse também, né? Tipo assim, ó, eu tô aqui investindo. Investindo talvez é um termo até meio fora, né? Investe no relacionamento. No relacionamento, perfeito. Não na mulher, ele investe no relacionamento, né? Que tem que ser bom para os dois. Então, assim, ele mostra naquele encontro que, olha, eu sou provedor. Eu sei qual é o meu papel na relação e eu sou o provedor. A partir daí, né? Aí você começou a namorar, aí já tem que dividir as contas, porque... Sim, porque aí começa a se juntar, né? Tipo assim, então, fala um pouco como é que funciona, qual que é a sua visão sobre depois que tá namorando, acho que namorando até ainda é um ponto que existe ainda uma separação de dinheiro, de ideias ainda, até você chegar num relacionamento ali, um casamento, por exemplo. Qual que é a sua visão sobre... gestão financeira no casamento, o casal, o que você... Então, primeiro assim, as pessoas romantizam demais o casamento. Elas acham que casamento é a continuação do namoro. E são coisas completamente diferentes. Enquanto no namoro, imagina que um casal, o homem ele é super organizado financeiramente e a mulher, cara, ela gasta de qualquer jeito, ela não tá nem aí para as finanças dela. No namoro, isso provavelmente vai passar. Porque você tem alguns encontros, o namoro é mais divertido, é mais leve. Quando você vai para o casamento, a primeira coisa que você precisa pensar, a gente está entrando numa sociedade. Ótimo. E nessa sociedade, os problemas financeiros de um vai entrar na vida do outro. A partir daí que a situação começa a complicar um pouco mais. Legal. Então a gente precisa tirar um pouco essa ideia romântica do casamento e falar, cara, é um contrato, eu estou com uma sócia aqui e essa sócia eu vou levar para o resto da vida. Às vezes, pequenas coisas que no relacionamento, no namoro, não tem importância, no casamento vira uma coisa gigantesca. Perfeito. Uma das principais coisas é a gestão financeira. Quem vai pagar as contas? Como é que a gente vai dividir essas contas? Né? Você é o especialista na parte financeira, mas o que eu vejo acontecendo muito que funciona, os casamentos que mais dão certo na parte financeira é o seguinte, quando o casal abre 5 contas bancárias, né? Como é que são essas 5 contas? Uma conta é a conta das despesas gerais da casa. E aí, qual o percentual que cada um coloca? Precisa combinar, porque, por exemplo, imagina que a mulher ganha R$10.000 por mês, o homem ganha R$5.000 por mês. Talvez não seja tão justo 50-50. 50-50. Então, você pode entrar num acordo e colocar percentualmente o que cabe nas despesas da casa. Uma segunda conta é para emergência. Né? Ou para uma viagem, ou para uma situação, né, mais temporária, um dinheiro que você precisa guardar. A terceira conta é a conta da prosperidade ou da liberdade financeira. É aquela conta que ninguém nunca mais vai mexer e você vai fazer investimento, e aí você pode ajudar o casal claro. a fazer os investimentos e tal. E aí sobraram mais 2 contas. Uma conta dela, para ela gastar com o que ela quiser, e uma conta dele para gastar com o que ele quiser. Se ela quiser comprar um monte de sapato, um monte de bolsa, não importa, porque a da família já está garantida, a da emergência já está garantida e da liberdade financeira está garantida também. Perfeito. Esses são os casos que eu vejo que mais funcionam. Legal. Só que, Márcio, eu tenho um tabu muito grande, porque as pessoas não gostam de falar de dinheiro.